Oi, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem. Agora a gente precisa fazer a correção daquela atividade 2, que foi um texto do Um Conhecendo a Natureza, tá? Um texto, ó, esse texto pequenininho, sim, que deve estar no site da escola. Eu mandei por foto lá pelo Zap para vocês, tá? Que é da Ana Correia Moutinho, tudo bem? Que é aquela escritora lá de Portugal, tá bom? Do que trata o texto? É daquela égua que consegue reproduzir, né? Quer dizer, aquela égua que reproduziu com o jumento, produziu uma mula, né? E essa mula, ela produziu descendentes, certo? Então, depois que vocês leram o texto, eu preciso só falar uma coisa que é legal. Por exemplo, assim, ó, quando eu tenho uma égua e um jumento, aí eu vou formar, tá? Um burro ou uma mula, tudo bem? Tá? Então, a égua é a fêmea, o jumento macho. Quando eu tenho, por exemplo, um cavalo e o contrário, um jumento fêmea, tá? Eu posso produzir um descendente, então não vai ser um burro ou uma mula, né? A gente diz que é um bartodo, tudo bem? Aí esse bartodo pode ser macho ou pode ser fêmea. Então, é porque na natureza pode acontecer esses casos também, tá? A fêmea engravidar, a fêmea desse grupo, né? A égua, ou a fêmea do jumento, tá? Aqui também tem umas coisas que a gente precisa dar uma olhada, por exemplo, jumento, né? A gente costuma chamar jumento, né? Aqui, principalmente na região sudeste. Só que em outros lugares no Brasil a gente pode chamar o jumento de asno, tá? Ou então o pessoal do Nordeste gosta muito de chamar de jegue, tá? Então, é só uma curiosidade, porque no texto não tem, aí a gente ouve, né? Então, é legal a gente saber que tem essas diferenças, tá bom? Então, bora lá. Primeira questão. A primeira questão, se não me engano, é uma população de mulas pode ser classificada como espécie? Não, né? Se a mula é a descendente de um cruzamento de dois indivíduos com material genético diferente, ela é híbrida, tá? Então, ela vai ser estéril. Então, volta lá. Como é que é o negócio da espécie? A espécie eu preciso produzir descendentes que são férteis. Então, não é, tá bom? Então, não. A justificativa que a gente vai dar aí é porque as mulas são híbridas ou estéreis, né? Aí ele pergunta de novo, né? A população de mulas... Não, perdão. Na sua opinião, né? Cavalos e burros pertencem à mesma espécie ou pertencem a espécies diferentes? Sim, pertencem a espécies diferentes. Então, no caso, o cavalo é o Equus ferreus, ou cavalos, sim? E no caso do burro, né? Aí eu tenho um Equus asinus, certo? Então, o que eles têm de igual? Não tá na mesma espécie. Eles têm o mesmo gênero. Espécies não. Tá legal? Tá? Porque um é ferros, Equus ferros, e o outro Equus asinus. Beleza? Tá? Na terceira questão, eu tenho uma coisa assim, era para a gente propor uma hipótese se a mula, né? Por que essa mula do nosso texto, aquele texto que a Ana Correia escreveu, se essa mula produziu descendentes, né? O que aconteceu? Qual a hipótese que a gente vai propor? A gente tem que lembrar que hipótese é aquela coisa que a gente já conhece, né? Aquilo que eu acho que é verdade, que eu acredito que é verdade, né? Eu acho que... Então, vamos lá, uma hipótese é isso. Uma das hipóteses mais razoáveis pode ser aquela que, por exemplo, na hora da produção de gametas, sim? Essa mula, ela pode ter produzido, como é que fala? Um gameta que era muito semelhante, não, era semelhante ao gameta, por exemplo, do cavalo, se ela cruzou com um cavalo. E aí ela produziu um descendente, certo? Se for um número intermediário entre eles dois, de material genético, nem pensar. Mas como ela produziu descendente, então a hipótese que a gente pode levantar é justamente essa, né? Que na hora da produção de gametas, o gameta que foi fertilizado, sim, da égua,
ele era compatível ao material genético do seu companheiro. Então, aí produziu um descendente. É a única hipótese que a gente pode levantar assim, mais nem outra, tá? E aí, no quarto, ou na quarta questão, ele está dizendo assim, o burro é um híbrido estéril obtido de um cruzamento entre o jumento e a égua. Com base nos conceitos de biologia, né, de espécie, o jumento e a égua pertencem à mesma espécie? Não, né? Por quê? Porque eles são o resultado da descendência e ele é híbrido também. Então, vamos lembrar, né? Para que eu tenha a mesma espécie, eu preciso obrigatoriamente que aconteça o quê? Que esses indivíduos, eles tenham o mesmo material, a mesma carga genética, o mesmo material genético. Senão, não dá. E aí, eu não tenho ninguém aí, né, da mesma espécie, tá bom? Então, nessa quarta, é essa que eu tenho aí. Tudo bem? Então, essa é a correção da atividade 2, que é o texto que a gente viu. O que eu preciso lembrar no finalzinho agora para vocês? Estou esperando os trabalhos de vírus, as coisas para quem não entregou, e a gente tem aí os dias até sexta-feira para poder mandar esse trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham prestado atenção nos comentários das respostas. Veja se a sua resposta, leia a sua resposta e veja se está mais ou menos parecida com a minha, e reescreva se ela não estiver correta, tá? Então, arruma direitinho, porque essas coisas é bom a gente ter registrado, tudo bem? Então, tá. Então, até daqui a pouco com a outra correção, tá bom? Tchau!